Olá a todos! Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como trabalhar com um sistema no Scilab. Nessa atividade que a gente vai fazer agora, precisamos verificar se o sistema é linear e invariante no tempo. Todo sistema de processamento de sinais, eles têm características que são próprias deles mesmos, que vão fazer com que eles façam o que a gente quer com um determinado sinal. No nosso caso, por exemplo, temos, se o sistema é linear, ele funciona da seguinte maneira. Se vocês colocam uma entrada, ele vai dar uma saída. Se depois vocês colocam uma entrada diferente, ele vai dar outra saída. Vamos ter uma entrada 1, uma saída 1. Entrada 2, saída 2. Se somarmos essas duas saídas, a gente vai ter um sinal determinado que eu posso chamar de Y, por exemplo. Um sistema linear, ele vai fazer o seguinte: se eu colocar uma entrada e ele tiver uma saída, eu colocar outra entrada e ele tiver outra saída, e depois somarmos essas duas saídas, o sistema vai dar a mesma se entrarmos com os dois sinais juntos, tá? E a saída vai ser igual à soma das saídas individuais para cada entrada. Aí a gente fala que o sistema é linear. O que significa também o sistema linear? Se eu tenho uma determinada variação na entrada, eu vou ter uma variação equivalente na saída. Então, o que vai acontecer? Quando o sistema é não linear, a soma das saídas individuais para cada entrada individual não vai ser igual à saída do sistema se eu estiver colocando essas duas entradas juntas. Esse é um sistema não linear, ele não vai responder linearmente. Isso daí é o que a gente vai verificar agora. Temos também invariância no tempo. O sistema é invariante no tempo quando, para qualquer atraso da entrada, a saída vai ter um atraso equivalente. Vamos verificar também nesse vídeo aqui agora. Então, para começar esse vídeo, eu vou mostrar para vocês qual vai ser o roteiro que a gente vai seguir para fazer essa atividade. Então, vamos ver esse roteiro aqui. O que a gente vai ver agora é isso aqui. Atividade prática, sistema linear invariante no tempo. Esse TXDN é a função do sistema. Essa função do sistema é a função de transferência, é a resposta em frequência, é a relação saída-entrada do sistema, é o que ele vai fazer com o sinal. Na realidade, essa função do sistema vai determinar o que vai ser feito com o sinal. O X é o sinal de entrada, é um valor, um vetor, por exemplo, ou é um sinal variável, ou é alguma coisa, é um sinal. O X é sinal, o sistema, a função do sistema é o T de X que eu tenho aqui. Então, por exemplo, nesse caso, o que está pedindo? Aqui, especificações dessa atividade específica. Se RU3 ou RU6 ou os dois forem iguais a zero, adotar 2 para aquele que for igual a zero. Nesse caso, essa atividade ela depende do RU da gente. Por exemplo, o RU, aqui é o exemplo que a gente vai trabalhar é para um RU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um RU genérico. Depois vocês vão ver que na realidade esse sinal de entrada aqui, ele não importa muito, o que importa é a estrutura que vocês têm aqui. Então, aqui diz o seguinte: o XDN, que é o sinal de entrada, vai ser o RU com a amostra n igual a zero no segundo número. Ou seja, RU1 está em n menos 1, RU2 está em n igual a 0, RU3 em n igual a 1, RU4 em n igual a 2, RU5 em n igual a 3, RU6 em n igual a 4 e RU7 em n igual a 5. Dessa forma que vocês estão vendo aqui, o x de n é a forma vetorial de escrever ele. Quando vocês têm um sinal qualquer em tempo discreto, vocês podem escrever de 3 formas. Na forma vetorial, que é o que a gente está vendo agora. Vocês podem ver ele na forma gráfica, que a gente vai ver depois de terminar e fazer todo esse processamento, e na forma de equação. Essa forma de equação é a que a gente precisa escrever no SciNotes para conseguir fazer esse vetor, para que ele entenda esse vetor ali. Então,
Depois, assim, eu explico para vocês como é que a gente escreve a forma de vetor. Vocês já devem ter visto na teoria, já viram na teoria a essa altura do campeonato, mas eu vou mostrar para vocês também aqui. Para a linearidade, quais são as condições que a gente tem? As condições de linearidade. X1 é uma entrada, já, essa seria a entrada número 1. Cosseno de n, x de n, vejam bem, ela depende desse xn aqui, ou seja, é uma modificação, na realidade, desse xn, que é o sinal original, que a gente vai colocar primeiro, e o x2, que é 2x de n. Então, o x1 e o x2 a gente vai definir, mas isso daqui só no algoritmo. A gente não vai usar isso daqui para ver se o sistema é linear ou invariante no tempo. Isso daqui a gente não vai usar só para definir no algoritmo. A mesma coisa aqui. A igual a RU2, se for 0, adotar 2, e B igual a RU5, se for 0, adotar 5. Isso daí significa o que, no caso, por exemplo, se vocês vão fazer essa atividade, o vetor de vocês, deixa eu anotar aqui, o vetor de vocês, pode, por exemplo, o RU de vocês pode ser 1, 0, 3, 3, 8, 0, 4. Vamos supor, um número qualquer. Se o RU2 for igual a 0, o vetor vocês vão deixar do jeito que está. Só que aqui vocês vão colocar 2. A igual a 2. Esse é igual, só que dá essa sujeirinha aqui na tablet, não sei porquê. E o RU5 é igual a, se for igual a 0, adotar 3, aqui não tem problema, ele é igual a 8, portanto, vamos deixar o 8 ali. Tá? Então, vejam bem, a gente já tem definido. Só que essa parte aqui, daqui até aqui, é para o algoritmo. Só para o algoritmo. Para a gente determinar se ele é linear ou invariante no tempo, a gente não vai precisar disso aqui. Só na hora da gente ir montar o algoritmo mesmo. Então, vamos apagar aqui. Vejam aqui, ó. Para invariância no tempo, considerar o N0, que vai ser o fator que a gente vai atrasar. Esse sinal, nesse caso, a gente vai atrasar. Tá? Igual a RU6. No caso do vetor do exemplo, o RU6 é igual a 6. Portanto, N0 vai ser igual a 6. Definir um vetor entre menos 20 e 20. Por que a gente precisa fazer isso? Lembrem-se que toda essa parte, tudo que está aqui com pontinho, é para o algoritmo. Porque vocês vão ter um sinal, vejam bem, vocês têm um sinal de 7 amostras aqui. Então, para que eu vou fazer um eixo infinito de n, de menos infinito a mais infinito? Não precisa. Por quê? Porque de RU1 para baixo, tudo, aliás, de n igual a menos 1 para baixo, o sinal é todo zero. E de n igual a seria 1, 2, 3, 4. De n igual a 5 para cima, também é tudo igual a zero. Então, não precisa. Então, a gente define esse vetor, que vai ser o vetor n, que vai ser a horizontal dos nossos gráficos, que vai ser o número de amostra, entre menos 20 e 20, para a gente ter uma janelinha, para trabalhar nessa janelinha só. Se, por exemplo, se eu tiver um vetor de entrada que tem 1.200 amostras, como a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha em processamento de sinais, vocês podem ter uma quantidade de amostras muito grande. Então, a gente vai definir o vetor de acordo com a quantidade de amostras que a gente tiver. Nesse caso específico aqui, a gente não precisa de muito, só temos um vetor de entrada, um x de n com só 7 amostras, então não precisa mais do que isso. Por isso, n entre menos 20 e mais 20. Por exemplo, para o RU 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, a função do sistema vai ficar desse jeito. T de x de n, n x3 menos n, mais x de n menos 6, e aqui a igual a 2, b igual a 5 e n0 igual a 6. O vetor de entrada, que é o sinal, vai ficar por aqui. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é o PDF do que a gente vai ver agora no PowerPoint. Eu vou mostrar mais detalhado no PowerPoint para vocês. Eu fiz uma apresentação geral só para que vocês vejam como é que é.
como é que seria assim, mais ou menos como um roteiro que vocês têm, só que isso daqui é o gabarito dessa gravação que a gente vai ver agora. Então, vamos para uma apresentação aqui. Primeiro, vamos começar com invariância no tempo. Com linearidade, desculpa. A primeira coisa que a gente vai ver vai ser linearidade. Então, deixa aqui, linearidade, isso aí. Aqui vocês vão ver tudo o que viram no início desse roteiro. Eu já passei para aqui para o PowerPoint, só que para eu ir explicando detalhadamente, linha por linha, como é que a gente vai trabalhar. Vamos lá. O que vocês estão vendo agora? Esse daqui vai ser onde eu vou fazer a resolução passo a passo desse sistema e depois a gente vai passar para o algoritmo. A gente vai ver esse algoritmo funcionando. Verificar se o sistema é linear e invariante no tempo. Isso daí a gente já tinha visto no próprio roteiro. A função do sistema é nx, n vezes x de RU3 menos n, mais x de n menos RU6. Vocês têm na primeira aula uma lista de exercícios, além de algumas aulas ao vivo, também onde eu explico, onde se chama variável independente. Nesse caso, a gente vai ter que saber trabalhar com uma variável independente, que no caso é o n, para poder fazer. Vejam bem, o primeiro termo, que é x de RU3 menos n, vocês vão ter que, primeiro, adiantar o sinal em RU3 e depois inverter para ter esse primeiro termo aqui que a gente está vendo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Para esse primeiro termo, a gente vai ter que trabalhar, vamos ter que definir como é que ele vai ficar, desse jeito aqui assim. E depois, para x, o segundo termo, que é x de n menos RU6, a gente vai ter que pegar o sinal x de n, que é o sinal de entrada, e atrasar em tantas amostras quanto o número do RU6 de vocês. Só que aqui eu vou dar para vocês umas dicas. Quando a gente já trabalha muito tempo nesses sistemas, a gente já tem experiência nesse assunto, a gente tem uns macetes para saber se o sistema é linear e invariante no tempo. Primeiro eu vou dar os macetes desse sistema que a gente tem aqui. Porque quando a gente trabalha com processamento de sinais, muitas vezes só de olhar, aliás, a gente já só de olhar sabe se o sistema vai ser linear ou não. As dicas que eu dou para vocês. Quando vocês têm um sistema determinado, ele vai ser linear sempre que todos os termos dessa função tenham a função x de n. De algum jeito, x de n. Tá? Aqui, vejam bem, nesse termo eu tenho x de n, nesse outro eu tenho x de n também. Não pode ser quadrado, porque aí já não é linear, a resposta já não vai ser linear. Não pode ser elevado a nada, ou seja, tem que ser o x de n desse jeito, sem importar essa parte daqui de dentro. Vocês vão ver que não vai fazer diferença para a linearidade isso aqui. E não pode ter somado nem subtraído nada. Por exemplo, se eu somar aqui uma constante v, qualquer coisa que não tenha x, só pelo fato de somar isso daqui já é o sistema não linear. Mesmo, vejam bem, mesmo, aqui eu tenho x, nx de RU3 menos n, mais x de n menos RU6, mais b. Não tem nada elevado ao quadrado. Eu vou apagar isso aqui. Não tem nada elevado ao quadrado aqui. Tá? Portanto, essa equação é linear. Sim, ela é linear. Por quê? Porque se vocês somarem aqui, a equação vai ser linear. Não tem nada quadrático, não tem nada. Mas o sistema não vai ser linear. Por quê? Esse B aqui vai atrapalhar. Esse B já vai deixar o sistema não linear. Isso daí eu
Recomendo que vocês façam esses exercícios que estão na lista de exercícios de sistemas lineares. Vocês vão ver que se somarem ou subtraírem, ou, por exemplo, colocar menos uma constante A, por exemplo, qualquer coisa que não tenha o x aqui, somado, subtraído desse sistema, o sistema já não vai ser linear. Então, primeiro macete, se tem x em todos os termos dessa função, e não tem nenhum sinal x elevado ao quadrado, o sistema já vai ser linear. Primeiro macete. Agora, aqui os dados, se RU3 ou RU6 ou os dois são iguais a zero, isso daí já está no enunciado. Adotar 2 para quem for igual a zero. Mas, por enquanto, a gente não vai precisar deles para verificar o sistema. Vejam bem, a verificação do sistema que eu vou fazer agora com vocês não depende nem do vetor x1, nem do vetor x, nem do vetor x2, nem do número do A, nem do número do B. Só depende do próprio sistema. Só que eu vou ter que fazer isso daqui para depois programar para ver no Scilab como é que fica. Aqui eu vou mostrar para vocês e vocês vão ver que realmente esse sistema é linear. Por quê? Por esses macetes que eu acabei de dar para vocês. Essas dicas que eu acabei de passar para vocês, a gente vai verificar depois. Definição do vetor. Aqui, como eu já tinha falado para vocês antes, esse vetor, o vetor sinal, o sinal de entrada, isso daqui é um sinal. Aqui a gente pode ter ele graficamente esse sinal vai ser assim. Vocês desculpem, mas eu estou a mão alçada, a mão livre com uma canetinha aqui. Eu vou tentar fazer o mais bonito possível. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Aqui é 0, n, esse daqui é n. Tá? Aquele n de menos 20 a 20 que a gente definiu é esse aqui mesmo. N menos 1, N menos 2, N menos 3. Aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Como esse vetor está definido? Ele está definido da seguinte maneira. Vejam bem, tenho 1 na posição N menos 1. Vai ser 1 aqui. Na posição 0 eu tenho 2. Na posição 1 eu tenho 3. Esse daqui é graficamente. Na posição 2 eu tenho 4. Na posição 3 eu tenho 5. Na posição 4 eu tenho 6. Na posição 5 eu tenho 7. Esse daqui é o mesmo xn, só que graficamente. No Scilab eu não posso escrever desse jeito. No Scilab ele não vai reconhecer nem a forma vetorial, que é essa aqui, nem a forma gráfica, que é essa aqui. Ele vai fazer a forma gráfica depois. Só que eu tenho que escrever ele na forma de equação mesmo. Então, como é que eu vou escrever esse x de n aqui? No Scilab eu vou ter que escrever aqui assim. X de n vai ser igual a 1 função impulso n mais 1. Por quê? Porque essa amostra aqui, que está na posição 1, ela está adiantada. Tudo que está para o lado, no caso vocês olhando de frente, para o lado esquerdo do zero está adiantado. E tudo que está para o lado direito está atrasado. Portanto, quando eu for escrever essa função, eu vou escrever... Não, vejam bem, como 1 é 1, eu não preciso nem escrever 1, porque vai ser simplesmente delta n menos 1. Então, no Scilab, vocês podem escrever diretamente, se tiverem 1, vocês escrevem diretamente. Se esse daqui for 0, nem sequer, vocês nem precisam escrever 0 vezes impulso n mais 1. Tá? Mais 2 delta n. Esse delta n vai me colocar o número 2 na posição n igual a 0 aqui, mais 3 delta n menos 1. Lembrem-se que o que eu estou escrevendo aqui é para o algoritmo, não é para a demonstração que a gente vai fazer daqui a pouco. Mais 4 delta n menos 2, aqui o menos 2, tá? Lembrem-se da sujeirinha. Mais 5 delta
n menos 3 mais 6 delta n menos 4, o delta, lembre-se, é a função impulso, mais 7 delta n menos 5. Ou seja, essa função impulso aqui está colocando a amostra 1 na posição n menos 1, a amostra 2 na posição n igual a 0, a amostra 3 na posição n igual a 1, a amostra 4 na posição n igual a 2 e assim por diante. Uma vez definido o vetor a gente já tem, isso daqui é dado do problema, vocês podem ter, por exemplo, coloque a amostra 0 no RU 5. Então, vocês vão colocar aqui o delta n, aqui vai ser n mais 1, n mais 2, n mais 3, n mais 4, aqui vai ser n menos 1 e n menos 2. Isso daí é bem simples mesmo, é assim. Lembre-se que isso daqui é para o algoritmo. Agora, para verificar se o sistema é linear, vamos continuar aqui. Para linearidade, também toda essa tela aqui é para o algoritmo. x1 de n vai ser igual a cosseno nx de n, vai ser outro sinal. x2 vai ser outro sinal, são sinais diferentes do x de n, mas nesse caso, por uma questão de facilidade, eu defini eles, aliás, eu escolhi eles que sejam função de x de n para a gente conseguir calcular. A são os parâmetros de aditividade e homogeneidade. Para invariância no tempo, N0 é igual a RU6. E definir o vetor entre menos 20 e 20, isso daí já estava no roteiro que eu mostrei para vocês. Para o RU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente tinha falado que o 2, o RU2 ia estar na posição n igual a 0, portanto, esse daqui seria esse valor aqui. Só que agora, vejam bem, esse daqui não é do x de n, é para definir a função, porque aqui era RU3, só para saber, então RU3 é igual a 3, esse aqui, e aqui é RU6. RU6 igual a 6, que é esse daqui. A gente já tem definida a nossa função, a partir daí, vamos começar com a linearidade. A função do sistema. Quando vocês estão trabalhando com linearidade, vocês vão substituir essa parte aqui. Lembre-se que aqui eu tinha o x de n. Para a linearidade, tudo que for x, eu vou substituir por ax1 mais bx2. Então, a nossa função era nx RU3 menos n mais xn menos RU6. Então, esses dois termos aqui vão entrar para o x1 e também os dois termos vão entrar para o x2. A vezes x1 de RU3 menos n mais x1 de n menos RU6, esse daí é para uma entrada, mais b vezes n, x2 RU3 menos n, mais x2 n menos RU6, é para outra entrada. Somando essas duas entradas, a gente já tem a função para as duas entradas somadas, que seria a aditividade, e multiplicada vezes a e o b, que seria a homogeneidade. Essa daqui já é a função que a gente tem. Agora a gente vai testar como é que ele vai se comportar colocando cada uma das entradas por separado e depois somando. Se a gente colocar cada uma das entradas por separado e depois somar e ficar igual a isso aqui, o sistema vai ser linear. Agora, sinal de saída para cada entrada. Eu tenho que a função era o seguinte, a função era nx, RU3, bom, aquela lá que vocês já viram, eu vou repetir umas 50 vezes, mas é a mesma coisa. Então, essa função aqui é a saída número 1 para a entrada número 1.
eu vou ter isso aqui. Essa função aqui é a saída número 2 para a entrada número 2. E a saída total eu vou multiplicar pelos parâmetros que eu multipliquei no anterior, para fazer a homogeneidade. Então, y de n vai ser igual a AY1 mais BY2. Fazendo isso daqui, eu vou ter que y de n, que é a soma de cada uma das entradas individuais, a saída seria a soma da saída para cada uma das entradas individuais, meu y de n vai ficar desse jeito. E como vocês estão vendo, esse y de n, nesse caso específico dessa função aqui, não necessariamente vai ser a que vocês têm na atividade. Nesse caso específico dessa função aqui, o y de n é igual ao t de ax1 mais bx2 de n. Portanto, esse sistema é um sistema linear, como disse aqui embaixo. Vocês estão vendo aqui? Como essa função é igual, quando vocês têm duas entradas diferentes, somam, vocês vão ter essa saída aqui. Agora, se vocês têm duas entradas individuais e depois somam os efeitos das duas, vocês vão ter a mesma saída que para essa função t, então o sistema é linear. Agora, vamos ver como é que a gente programa isso aqui. Vamos fazer o algoritmo. A parte matemática que vocês precisam apresentar é essa aqui. Aí é específico para o sistema, não para o sinal que está entrando. Esse sistema, a resposta dele não depende do sinal que vocês colocarem na entrada. Ele vai depender só das características dele. Agora sim, a gente vai no algoritmo, a gente vai colocar o sinal de entrada, tá? Aí a gente já vai precisar definir os sinais. Vamos ver o algoritmo. Primeira parte, aqui eu estou fazendo linha por linha para vocês verem. Tá? Definição da função impulso para colocar o vetor na posição desejada. Essa função aqui, o Scilab não tem. Então, essa função, ela foi definida pela gente. Um colega meu que fez essas linhas, porque não existe, a gente não achou uma função que fizesse o impulso para a gente colocar exatamente o vetor na posição que a gente quer. Então, isso daqui vocês copiam do jeito que está na apostila número 1, o número 2, que eu deixei para vocês, está essas linhas de comando. Então, nessas aí vocês não mexem. Colocam exatamente como está aqui. Determinação dos valores do vetor. Isso daqui eu faço porque fica mais fácil depois para mim, no caso de trabalhar. Eu quero trocar o RU, então simplesmente eu mexo nessa linha, não mexo mais nada no algoritmo. Tá? RU1, eu já defini que vai ser 1, RU2 vai ser 2, RU3 vai ser 3, RU4 igual a 4, RU5 e assim por diante. Essa linha a gente define os valores do vetor. Se vocês não querem colocar, se vocês querem colocar direto no algoritmo de vocês, não tem problema, mas eu prefiro fazer assim, para depois não me perder no sistema quando eu estou trabalhando. Agora sim, essas já são linhas de comando do Scilab. Aqui temos o seguinte. A primeira linha, limpa console. Por que eu uso essa primeira linha aqui, que limpa console? O que acontece é o seguinte, muitas vezes, por exemplo, se vocês não estão usando o SciNote, vocês vão ver que a console fica cheia de coisas, cheia de números, a gente não se acha e fica todo sujo. Eu não quero isso aí, eu não gosto disso aí. Então, o que eu faço? Eu mando limpar a console, vocês vão ver quando eu rodar o algoritmo, ela fica bem limpinha. CLF, limpa a janela gráfica. O Scilab ele tem a seguinte situação. Quando vocês fazem uma figura, por exemplo, no algoritmo anterior, vocês fizeram, ele fez a figura, ele não apaga essa figura. Então, se vocês fizerem de novo outra figura, ele vai escrever em cima. Então, vai ficar de baixo, que já era, que já não vão usar mais, mas outra de cima e assim. Então, ele suja muito. Por isso, é conveniente que vocês limpem a janela gráfica. Então, o que ele vai fazer? Aquela figura que vocês tinham antes, ele vai apagar antes de fazer o gráfico do algoritmo novo.
Essa manipulador de gráficos, essa daqui a gente usa para deixar o gráfico bonito, para deixar linhas coloridas. Depois, mais para baixo, eu vou explicar para vocês onde que entra esse manipulador, para deixar a linha mais grossa, porque às vezes a linha é muito fininha, não dá para ver. Então, esse manipulador de gráficos é só para o gráfico mesmo. Geração do vetor, essa daqui é importante, vocês têm na apostila já como vocês fazem isso, então direto da apostila sai isso aqui. Eu quero um vetor que vai de n igual a menos 20 até 20, ou seja, esse vetor vai ter 41 amostras, porque vai ter de menos 20 até menos 1 são 20, mais a amostra 0, mais as amostras de 1 até 20 são mais 20, portanto, é um vetor de 41 amostras, não é de 40, 41. E agora sim, aqui eu estou definindo a entrada x de n. Vejam bem, no sistema, no Scilab, a gente não vai colocar x de n. Isso daqui não, vai dar erro. É x, só x. X vai ser igual a RU1, que no meu caso era 1, delta n mais 1. Só que agora esse delta aqui no sistema se chama impulso. Por quê? Porque lembrem-se da definição do quadro anterior, a gente fez essa função e chamou de impulso, não chamou de delta. Então, vocês vão escrever impulso, mas vocês já sabem que esse impulso daqui é o delta que vocês colocam na equação. Esse aqui é delta. Aqui está colocando, eu deixei no quadradinho vermelho, porque está colocando o RU2 na posição n igual a 0. Tá? RU3 impulso n-1 vai colocar o RU3 na posição n igual a 1, o RU4 n igual a 2 e assim por diante. Aqui esse O é a O do impulso que por uma questão de letra veio para cá, mas é a mesma, é a função impulso aqui, tá? Esse O corresponde àquele lá. E aqui eu estou explicando que a gente já definiu o vetor de entrada, que seria o x de n. Agora sim, o A vai ser o RU2 e o B vai ser o RU5. Já está definido aqui, portanto, eu não tenho que me preocupar mais com eles, esses números a gente faz. Por isso, vejam bem o título dessa parte, definição de vetor e de outros parâmetros. Faz tudo isso daqui assim. Agora sim, a gente precisa definir a função x1 e a função x2. A função x1 de n, cosseno nx de n. Ou seja, eu vou ter que gerar um cosseno para multiplicar com isso. Só que, quando vocês trabalham com sistemas, com sinais digitais, sinais em tempo discreto, ele multiplica ponto a ponto. Então, a amostra, por exemplo, da função cosseno, que está na posição n-1, vai multiplicar com a função x, que está na posição n-1. A amostra do cosseno, que está em n igual a 0, vai multiplicar com a amostra do x que está em n igual a 0, e assim por diante, ponto a ponto. Por isso que a gente faz um laço forend, para gerar esse cosseno e para multiplicar vezes o sinal. Só que prestem atenção aqui. Eu tenho um vetor que vai de menos 20 até 20, só que aqui eu coloquei x de i mais 21, sempre a gente vai colocar 1 a mais do que a gente coloca aqui no menos 20. Por que isso aí? Porque o Scilab, ele não reconhece o vetor. Quando vocês colocam um vetor, por exemplo, assim, ó, é o nosso que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos, porque esse daí é o vetor da gente, tá um arranhão só, mas tudo bem. Esse daqui, que era o 2, estava na posição n igual a 0, esse daqui estava na posição n menos 1, aqui 1, e assim por diante. Para ele, para o Scilab, é esse ponto aqui, pro ambiente matemático, é esse ponto aqui que está na posição número 1. Então, para evitar isso, a gente faz isso aqui. Então, o que a gente está fazendo? O que significa isso quando eu fiz aqui? Significa que, colocando desse jeito, eu vou garantir que cada um dos pontos que eu quero vão estar na posição certa. Se eu não fizer isso aqui, ele vai me mandar o primeiro x na posição 0, aliás, não era 1, a posição 0. Então, ele vai deslocar o sistema e eu não quero isso aí. Por isso que a gente faz isso aqui.
lembre-se, sempre, mesmo que vocês não tenham entendido muito o que eu expliquei, porque é uma característica desse ambiente matemático, vocês lembrem-se que sempre fizeram um laço forend, se vão de menos 20 até 20, vocês vão colocar I mais 21, em relação a esse aqui, tá? De 20 mais 1, 21, tá? Não se esqueçam disso, só para que fique bonito. Aqui sim, com esse laço inteiro aqui, eu já gerei a X1. Lembre-se que a X1 era uma das entradas para fazer a linearidade. Portanto, como eu tenho aqui uma função cosseno que é variável, eu precisei fazer esse laço forend para que ele faça ponto a ponto a multiplicação vezes o cosseno dessa função. E x2 é igual a 2x. Tá? Essa daqui seria a segunda entrada. x2 de n é igual a 2x de n. Mas lembrem-se que a gente nunca coloca essa parte de n aqui, isso daqui que está em verdinho, não é executável. Quando a gente faz essas duas barras aqui e depois fica tudo verde, não é executável no Scilab. Então, a partir daqui, tudo que a gente tem em verde nesse código é só para explicar. x2 é igual a 2x, pronto. Nesse caso, não preciso fazer um laço forend, porque não tenho uma função variável como cosseno aqui. Já temos definido tudo o que a gente vai precisar. Agora a gente vai ter que definir o algoritmo para verificar se o sistema é linear. Função do sistema para uma entrada. O primeiro que a gente vai fazer, vamos colocar o x de n e vamos ver o que sai. Qual seria a saída dessa função. Agora sim, lembrem-se que a nossa função ela tinha duas partes. O t de x de n nosso, e desculpem a letra, mas é a minha letra assim mesmo, nx RU3 menos n mais x de n menos 6. Essa daqui é a nossa função. Então, é uma função complicada. Dá para fazer de uma vez? Dá, mas eu não recomendo. Então, a gente vai fazer primeiro essa parte, que eu chamei de T1, se não me engano. Não, de O. Eu chamei de O. E a segunda parte, que eu chamei de P. Essa função que a gente está tendo aqui é a função original. Só que, veja bem, nessa primeira parte, aqui, daqui até aqui, eu vou fazer o primeiro termo, que é esse, termo número 1. E nessa segunda parte, eu vou fazer o segundo termo, que é o número 2, e aqui já é a função do sistema, ou seja, aqui já é a saída para essa entrada x. Vamos ver como é que eu vou explicar agora como é que a gente faz tudo isso. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Agora sim. Aqui, vocês têm essa função aqui, que é a que a gente vai ter que trabalhar. Né? Por que que ela está assim? Veja bem, eu tenho x, no meu caso era 3, RU3 menos n. Por isso que eu falei agora há pouquinho para vocês, vocês têm que dominar a variável independente, vocês têm que fazer exatamente o que essa equação está pedindo. Aqui, como é que eu vou fazer para fazer isso aqui? Vocês voltem de novo nas listas de exercícios de variável independente para conseguir fazer coisas como essa aqui. Essa função RU3 menos n está me dizendo que eu vou pegar o x de n. Primeiro, eu vou adiantar 3 amostras. No caso, eu vou adiantar esse sinal em 3 amostras, que no meu caso, mas para vocês vai ser RU3. Por exemplo, se vocês têm um RU3 igual a 7, vocês vão adiantar esse x de n em 7 amostras. Primeiro que a gente vai fazer. E depois, o segundo passo vai ser inverter. Vocês vão inverter
esse x de n adiantado já. Ou seja, primeiro vocês vão adiantar o x de n e depois vão inverter para vocês terem esse sinal. Então, esse primeiro termo, aliás, que vai ser um sinal, sim. Primeiro, nesse caso que eu tenho o RU3, veja bem, o n está negativo. Se ele estivesse positivo aí, não. Tá? Aqui, se ele fosse positivo aqui, aí vocês só iam adiantar esse sinal em RU3, como a gente vai fazer aqui embaixo, só que aqui a gente atrasou, e depois vão inverter. Então, aqui, como é que a gente faz? A gente usa essa função shift. Essa função shift está disponível para vocês, vocês vão abrir ela. O primeiro, antes de rodar qualquer coisa, vocês vão rodar essa função para ela conseguir fazer isso aqui. Essa função se chama deslocamento circular no tempo. O que ela vai fazer? Ela vai fazer o que a gente quer. Por exemplo, você tem o sinal aqui assim, eu quero deslocar 6 amostras para lá, então ela vai deslocar 6 amostras para lá. Eu quero deslocar 50 amostras para esse outro lado, ela vai deslocar 50 amostras para esse outro lado. Isso daí, ela vai fazer de acordo com o comando que vocês derem. Por exemplo, lembrem-se, aqui, o primeiro era adiantar em RU3. Portanto, essa função vai ficar x de n mais RU3, que é o primeiro passo que a gente vai fazer, antes de inverter para ficar isso daqui depois. Aqui, essa função vocês vão escrever desse jeito, ela faz sozinha, não tem problema. Esse O1 eu defini para eu usar como função x de n mais RU3. Esse O1 é essa função aqui, depois de fazer tudo isso. Vai ser igual a C-shift, você roda uma função antes de rodar o algoritmo, de x de 0 menos RU3. Por que menos? Essa função está entendendo, se eu colocar um menos aqui, está entendendo que vai levar essa função x um deslocamento de tantas amostras para o lado negativo do n. E lembrem-se, quando vocês têm um mais aqui, vocês estão deslocando para o lado negativo do n, porque estão adiantando o sinal. Então, como vocês estão adiantando o sinal, aqui vocês vão ter que colocar menos para que ele mande para o lado negativo do n. Variável independente de novo. Estudem muito isso aí, que é fundamental. Aqui a gente está trabalhando com o sinal, não estamos trabalhando com o sistema ainda. Agora sim vamos entrar no sistema. Agora, o que a gente tem? A gente vai precisar fazer um laço for-end. Uma vez que a gente tem essa função aqui, a gente vai precisar fazer um laço for-end para multiplicar n vezes x de RU3 menos n. Só que vejam bem aqui, ó. Esse daqui é o n, no caso i. Lembrem-se que o i tem que ter o mesmo comprimento de n, porque na realidade o i é o n variável. N menos 10, menos 20, menos 19, menos 18, menos 17, menos 16 e assim, até n igual a 20 é esse i que vai ponto a ponto. Por exemplo, di igual a menos 20 até 20, deixa eu apagar aqui, só para deixar mais limpinho. Di, que vai de menos 20 até 20, tá? Que vai ser a função O, que eu vou definir, que vai ser a função que eu vou multiplicar depois, vai ser igual a n vezes x de menos n mais RU3. Aqui, como eu preciso inverter esse sinal, lembre-se que esse O1 é x de n mais RU3, só que eu preciso inverter para ficar x de n de menos n mais RU3. Ou RU3 menos n, como a gente tinha. Deixa eu limpar aqui que ficou como um E ali. Aqui, esse tem que ficar x de RU3 menos n. Colocando esse menos aqui, eu estou fazendo essa função ali. Portanto, essa linha já me definiu o primeiro termo desse t. Agora, pronto aí. Agora sim já tenho o primeiro termo aqui prontinho. Ele já é um vetor, só que ele vai ser um vetor coluna. Eu já mostro para vocês, porque isso daí também dá erro para vocês. Provavelmente pode dar erro quando vocês estão desenvolvendo. O segundo termo da função, x de n menos RU6. Esse segundo termo é fácil, eu vou chamar de P. Aplico o deslocamento circular em x
e coloco RU6 positivo. Por quê? Porque ele vai deslocar esse X para o lado positivo do N que vocês precisam, tá? Então, aqui é mais e aqui é menos. Por quê? Porque aqui eu estou adiantando, portanto, tem que ir para o lado negativo do N, e aqui eu estou atrasando, portanto, tenho que ir para o lado positivo do N. Isso daqui é atrasado. E agora sim, a função do sistema para uma entrada. Vejam bem que eu coloquei um O com uma linha aí, com um apóstrofo ali. Por quê? Aqui a gente tem a seguinte situação. Se vocês veem, o vetor O, ele é um vetor coluna, ou linha. Linha, coluna, 41... Vetor coluna. Ou linha, tudo bem. Depois eu vou ter que fazer de algum jeito. Aqui, esse vetor O tem 41 por 1, ou seja, é um vetor linha, tem 41 colunas. Esse daqui é um vetor coluna. Esse daqui é um vetor linha, tem uma linha com 41 posições. Tá? Então, o que acontece? O vetor O é um vetor aqui assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim na vertical, e o vetor P é um vetor na horizontal. Eu não vou conseguir somar isso aí. O sistema ele não sabe, então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transpor um deles para que fiquem os dois, ou na vertical ou na horizontal, para poder somar. Tá? Então, isso daí o que está acontecendo, isso daí pode dar erro para vocês quando estão fazendo. Aí diz inconsistência entre linhas e colunas, em inglês. Esse erro é devido a que vocês estão tentando somar um vetor coluna com um vetor linha. Então, o que a gente faz? Como o O é vetor coluna, para eu passar para vetor linha, eu tenho que colocar esse apóstrofe aqui. Então, um O com um apóstrofe, ele simplesmente vai pegar esse vetor que está na vertical e vai passar para a horizontal. Esse erro pode aparecer para vocês e em alguns vocês vão ver, vai dar essa inconsistência entre linhas e colunas. Significa que está acontecendo isso. Vocês estão tentando somar um vetor assim com um vetor assim. Aí não vai dar. Então, tem que colocar os dois na mesma posição. Tá? Ou esse aqui assim e desce, ou esse daqui sobe. Aqui já temos a função T, que seria o T, no caso aqui, é a função, a saída do sistema para uma entrada só. Agora sim, vamos ver se ela é linear ou não. De novo, aditividade e homogeneidade. Agora vamos ter que fazer o mesmo procedimento que a gente tinha feito agora há pouco para o x1 e para o x2. Aqui, vejam bem, de novo, eu vou ter que fazer x1, eu chamei ao x deslocado em RU3 amostras adiantada, que seria x1 aqui, aqui não é x, aqui é x1. Tá? N mais RU3 é o mesmo procedimento que eu acabei de explicar agora há pouco para o X. Vocês vão fazer exatamente igual para o X1 e para o X2. E agora sim, de novo, o mesmo procedimento que vai me levar a essa equação aqui, NX1 RU3 menos N, do mesmo jeito que eu já expliquei. Segundo termo da função, para X1 é para uma das entradas, X1 de N menos RU6, de novo, vai ser P1 C shift 0, RU6 atrasado, ele vai deslocar para a direita o sinal X1, tá? Lembre-se que aqui já é o X1, aquele do cosseno e alguma coisa que a gente já definiu antes. Deslocamento no tempo atrasado. Agora sim, eu tenho a saída T1, que é a saída para esse sinal aqui, tá? Para o sinal X1. Eu vou ter que fazer a mesma coisa para o X2, exatamente igual, o mesmo procedimento. Primeiro termo da função x2, nx2 RU3 menos n, exatamente a mesma situação que eu tinha feito para o x e para o x1, eu vou fazer para o x2, por quê? Porque o sistema é o mesmo, estou colocando ele no mesmo sistema. Isso daqui a gente está trabalhando com o sistema já, só que colocando entradas diferentes. X2 de novo, aqui eu vou ter o nx2 RU3 menos n para o x2 e o segundo termo da função, que vai ser
o T2, o P, que vai ser X2 menos XDN menos RU6, aqui é X2, tá? DN menos RU6, aqui é X1. E aqui eu tenho a saída para a entrada 2, e agora? Vejam bem, aqui de novo, esse vetor ficou um vetor coluna, e esse daqui é um vetor linha, portanto, esse daqui é um traço que ficou enquanto eu estava editando, tá? Isso daqui é o cursor do mouse, então esqueçam desse traço aqui. T-lin, que é a saída do sistema linear, a saída total para as duas entradas, que vai ser T1 linha mais T2. Essa daqui já me dá a função, a saída para duas entradas juntas, nesse caso aqui. Agora, o YDN. O YDN vai ser igual a X1, tá? X1, aqui seria X de 3, R3 menos N, mais X de N menos 6. Tá? Essa daqui já está definida. Essa daqui também, eu já defini lá para cima. E B, X2, esse X22 é esse aqui. Tá? E o P2, linha também, porque ele também deu um vetor invertido, tá? Que vai ser esse outro aqui. E aí sim, essa daqui é a função para a soma das entradas individuais, que vai ser o YDN que eu tenho. Aí já terminou o meu algoritmo. Agora, eu preciso fazer o gráfico. Os gráficos vão ficar assim. Subplot. Esse comando aqui, do jeito que ele está, 221, ele está me dizendo que o meu gráfico vai ter duas linhas, duas colunas, duas linhas e duas colunas, e esse primeiro gráfico aqui vai estar na posição número 1. Ele vai estar um gráfico de 4, ele vai estar na posição número 1 aqui. Esse primeiro vai ser o XDN. Sinal de entrada XDN aqui é o XDN, não é o X1, é o XDN. A função style, ela define... Lembre-se daquele início que eu coloquei, que era o manipulador de gráfico. O manipulador de gráfico vai estar manipulando essa função e essa função aqui. A função style, ela define a cor da linha. Tá? Aqui vai ser 1, se não me engano, 1 é preto. Ela vai ser da cor número 1. E essa daqui, ela vai definir a grossura. Thickness é grossura em inglês, vai dizer que ela é um pouquinho mais grossinha do que 1, uma grossura 2, para que fique legal. Você pode colocar 3, 4, fica uma linha grossa assim. Tá? Então, vocês decidem aqui. O título do gráfico tem que ser tudo em inglês, lembrem-se. Tem outra coisa. Seno em inglês é sin, não é sen. Então, se vocês tiverem uma função seno por aí, coloquem tudo em inglês, o Scilab está em inglês. Título da figura, XDN, a legenda do eixo X, a amostra e a legenda do eixo Y. Subplot 222, aqui a gente vai plotar a saída do sistema para uma entrada na posição número 2, aqui assim. O style 2, que é a cor, de novo, todas as outras especificações que eu já expliquei aqui em cima. Essa daqui vai se chamar função do sistema. E depois temos mais dois gráficos aqui. Aqui a gente tem subplot 223, que vai ser a saída para duas entradas, e o 224 a saída para o Y. Então, aqui eu tenho X, aqui eu tenho a saída para uma entrada, esse daqui está na posição número 3, vai estar aqui embaixo, e esse outro que está na posição número 4 vai estar aqui. Esses comandos aqui, eles determinam a posição do gráfico. Eu vou ter um gráfico de duas linhas com duas colunas, distribuído desse jeito, do jeito que eu quis, porque eu quis assim, então eu deixei desse jeito. E agora sim, se vocês vão rodar o sistema, o que vai ficar? Ele vai ficar assim, e agora vocês vão ver que ele é realmente linear mesmo. O gráfico desse sistema é esse. XDN.
Como eu tinha falado para vocês, vejam bem, o RU2 está bem na posição... não era esse que eu queria usar. Está bem na posição 0. O RU2 está bem nessa posição aqui. Essa daqui é a função do sistema, ou seja, a saída do sistema para XDN. Essa daqui é a saída para essa entrada. Aqui eu tenho com duas entradas, que vai ser o X1 e X2, função do sistema para duas entradas em verde, e a função do sistema se eu tivesse somado as entradas individuais. Se vocês prestam atenção, essa aqui é exatamente igual a essa. Vejam bem os valores, os números, a posição aqui embaixo, são exatamente iguais. Portanto, o sistema ele é linear. A gente acabou de descobrir que esse sistema é linear. Agora, terminamos com a linearidade e eu vou mostrar para vocês o algoritmo funcionando. Então, deixa eu fechar essa apresentação aqui. Eu aqui de novo. Vamos ver agora o algoritmo funcionando. Deixa eu abrir. Eu estou abrindo o sistema aqui. Quando vocês estão trabalhando com o Scilab, é conveniente que vocês sempre gravem o algoritmo. Vejam a complexidade. O algoritmo que a gente fez não é complexo, mas tem muito detalhe. Então, é sempre conveniente que vocês gravem esse algoritmo no SciNotes para se vocês errarem, vão e corrigem ali. Não tem que escrever todas as linhas de código de novo no sistema, tá? Na console. Porque muitas vezes a gente faz na console, vai fazendo linha por linha, depois errou numa, vai ter que apagar tudo e fazer tudo de novo. Então, não é conveniente fazer assim. Agora eu vou mostrar para vocês os algoritmos funcionando. Deixa eu ver aqui. Eu vou fazer primeiro, eu vou compartilhar com vocês a tela, eu vou errar de propósito para vocês verem como é que aparece o erro para a gente, quando a gente está trabalhando com isso aqui. Vocês vão ver a tela inteira com o Scilab, tanto o Scilab tanto a console quanto o SciNotes. A console, ela está aqui embaixo, que é a tela da console onde vão aparecer todos os dados, e esse daqui é o algoritmo. Eu vou rodar o algoritmo de propósito e ele vai dar erro. Vocês vão ver agora por quê. Aqui está pedindo, está perguntando se eu quero realmente que limpe a console. Eu quero sim. Então, aqui a janela gráfica não apareceu. Por quê? Deu um erro. Se não apareceu nada, vocês têm que ir para a console para ver qual é o erro. Variável indefinida C-shift. O que aconteceu? Eu fiz de propósito para que vocês vejam como que aparecem os erros. Nesse caso, eu não rodei a variável C-shift, que é aquela lá que desloca o sinal, de propósito para que vocês vejam que ela precisa ser rodada antes de eu rodar esse comando que eu tenho aqui. Então, vejam bem, o primeiro que eu vou ter que fazer vai ser, eu já abri essa C-shift, ela já está aberta, eu já carreguei aquela lá que está no AVA de vocês, eu vou rodar ela antes. Agora sim, o que aparece na console? Essa daqui é o que estava antes, tá? Esse daí é o erro de antes. Agora ele já me disse, foi executado o C-shift na linha tanto, no lugar tanto, pronto. Ela já está pronta, então agora sim, eu vou rodar o algoritmo de linearidade, que é o primeiro que a gente tem. Aqui temos a janela gráfica, que não tinha nada,
tá? Que estava zerada da vez anterior. Então, rodando o algoritmo, agora com esse RU 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vocês vão ter o gráfico aí, prontinho. Aí apareceu. É rapidinho, né? Mas a gente já trabalhou um monte para fazer o algoritmo. Agora vejam bem, uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para que fique bem claro, a estrutura do sistema não depende do sinal de entrada. O sinal de entrada é um sinal qualquer. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mudar o vetor, eu vou colocar um RU, por exemplo, o RU meu é 1, 5, 5, 6, 6, aqui é 6, 7, 9. E eu vou rodar com o RU diferente e vocês vão ver que aqui vai aparecer o RU que eu coloquei e o resto vai ser diferente. Mas o sistema vai continuar sendo linear, porque essa saída aqui vai ser igual a essa outra saída aqui. Então, rodando esse aqui, o que a gente tem? Esse daí seria com o RU meu que eu acabei de colocar. Vejam bem, as condições continuam as mesmas. Esse daqui é o vetor de entrada que eu acabei de modificar. A função do sistema, a saída do sistema para essa entrada. Aqui para as duas entradas definidas de acordo com o cosseno do x1 e o x2 igual a 2, alguma coisa. E aqui a saída para as duas entradas individuais somadas depois. Ele continua sendo linear. Então, vejam bem, a linearidade do sistema não depende do sinal, é só do sistema. Agora, vamos fazer a segunda parte desse nosso trabalho aqui. Agora, a gente verificou que esse sistema de exemplo aqui, ele era um sistema linear. Agora vamos verificar se esse sistema é invariante no tempo. Vamos verificar a invariância. Invariância no tempo é mais fácil, muitas vezes porque a gente não precisa trabalhar tanto assim. Então, para verificar se esse sistema é invariante no tempo, vamos fazer da seguinte forma. Para invariância no tempo, a gente vai ter as mesmas considerações que a gente tinha agora há pouco. A função é a mesma, porque o sistema é o mesmo. RU3 tá, isso daí é dado. Agora sim, de novo, umas dicas de ouro para vocês. A função do sistema depende do x, só do x. E o y depende do x e do n. Só de olhar para esse sistema aqui, a gente já vai ver que ele não vai ser invariante no tempo. Por quê? Tem duas razões aqui. Menos n, aqui esse menos n, qualquer função que tenha um menos n, já não vai ser invariante no tempo, porque enquanto a entrada vai para lá, a saída vai para o outro lado. É basicamente isso aí. E o y vai depender desse n, enquanto a função do sistema não depende desse n. Portanto, aqui só de olhar, a gente já vê, esse daqui não influencia nisso aqui. Mas esse termo aqui vai fazer com que esse sistema não seja invariante no tempo. De novo, variável independente, sinais, as primeiras aulas que vocês têm. Vocês vão ver isso aí. Já só de olhar aí, eu já posso dizer para vocês que esse sistema não é invariante no tempo e a gente vai verificar isso daí agora. De novo, a posição do vetor, tá? Do jeito que eu já expliquei antes para vocês. A função do sistema é essa. No caso do exemplo que eu estou dando para vocês, vai ser igual a n, x3 menos n mais xn menos 6, com o atraso de 6 amostras, que é o RU6 no caso. Função do sistema. Aqui prestem bem atenção como é que a gente vai fazer. A função do sistema aqui, sem atraso, é essa.
é essa daqui, quando está sem atraso. N, x RU3 menos N mais x N menos RU6. Por exemplo, é N3 menos N mais x N menos 6. E Y, o sinal de saída sem atraso, é N, x de 3 menos N mais x de N menos 6. Agora vamos colocar o atraso nas duas. Vamos ver o que dá. Vejam bem, no caso da função t, eu vou colocar o menos n0 do lado do n, não substituindo o n. Aqui, nesse caso aqui, que vocês estão vendo, x de n menos n0 vai ser igual a n, 3n menos n0, aqui do ladinho, mais x de n menos n0 menos 6. No meu caso, o n0 era 6 e 6 aqui, portanto, 3 menos 6 vai dar menos 3, menos n, por isso ficou menos 3 menos n, e x de n menos 12. Aqui que é menos 6, menos 12. Nesse caso, é o específico para o sinal que eu estou dando de exemplo. E o sinal de saída com atraso, aqui é onde vem a diferença. Vejam bem, o n menos n0, aqui. Eu vou substituir n, esse n menos n0, eu vou substituir pelo n, no caso. Se y vai ser n menos n0 vezes 3, n menos n0 entre parênteses. Aqui não tem parênteses, aqui tem parênteses. Portanto, aqui vai ficar x3 menos n mais n0. Já era. Aí eu já vi que não vai dar a mesma coisa. E aqui, x de n menos n0 menos 6 vai ficar igual. Por quê? O n menos n0 está para aquele lado, não tem um menos aqui na frente, então ele vai estar tranquilo. Agora sim, no caso do RU de exemplo, eu vou ter y de n menos n0 vai ser igual a n menos 6 mais x de 3 menos n menos 6 entre parênteses, mais x de n menos 6 menos 6. Portanto, y de n menos n0 vai ficar n menos 6 mais x de 9 menos n, nada a ver com isso aqui, tá? Veja bem, aqui era n sozinho, aqui n menos 6. Deixa eu fazer em outra cor, para ficar diferente. Aqui era n sozinho, aqui n menos 6. Aqui é x de menos 3 menos n, aqui x de 9 menos n. Portanto, eu acabei de conferir que esse sistema não é invariante no tempo. E lembrem-se das dicas que eu acabei de dar para vocês. Vocês voltem para aquelas primeiras aulas de variável independente, que vocês vão saber fazer isso aqui. Então, eu já descobri que esse sistema ele é linear, mas ele não é invariante no tempo. Como t de x de n menos n0 é diferente de y de n menos n0, o sistema não é invariante no tempo. Agora vamos para o algoritmo. De novo, a função impulso, porque vocês vão ter que colocar o vetor na posição certa. Determinação dos valores do vetor, também, tá, que eu já expliquei para vocês, é exatamente a mesma coisa. Aqui é o mesmo. Limpa a console, limpa a janela gráfica, manipulador de gráfico, definição do vetor n, que é o das amostras. Aqui a entrada, que já está definida, e aqui o n0, que eu já coloquei direto, já para invariância no tempo mesmo. Aqui eu já defini o n0 igual ao RU6. Se o RU6 de vocês for igual a 0, eu acho que vocês vão ter que colocar o número necessário ali. E agora? De novo, a gente vai ter que fazer a função, que vai ser, no caso, o x de n mais 3, exatamente igual como já foi definido no sistema. Isso daqui para fazer a saída do sistema sem atraso. Exatamente como vocês viram no vídeo da linearidade, é a mesma coisa. Primeiro vocês vão ter que adiantar esse sinal e depois inverter e multiplicar vezes o n aqui, como está aqui. O segundo termo da função, vocês vão ter cx de RU6, vocês vão atrasar esse
Essa amostra é RU6 e vão ter o segundo termo de novo aqui. Essa daqui vai ser a saída para o sistema sem atraso. De novo, temos o vetor linha e o vetor coluna, que vamos ter que colocar um deles na posição do outro para conseguir somar, senão a gente não consegue. Essa parte aqui, que é a definição da saída para a entrada sem deslocamento, é exatamente igual como a gente já viu na linearidade, é a mesma. Agora, eu vou fazer o primeiro termo da função, que é n x RU3 de n menos n0. Vejam bem, aqui esse está adiantando. Vamos fazer a anotação aqui. Esse RU3 ele está adiantando e o N0 está atrasando o sinal. Aqui eu tenho menos, aqui eu tenho mais. Portanto, o meu C-shift eu vou definir aqui como menos RU3 que está adiantando, mais o N0 que está atrasando, tá? E vai ficar o valor. Ele já direitinho ele já faz o número, aquele que para mim deu menos 3. Tá? Então, ele já calcula direto esse valor. Ele vai dar, como eu já tenho definido o RU3, já tenho definido o N0, ele direto já faz esse valor. Agora sim, eu vou fazer nx de RU3 menos N0, definido igual como a gente fez com o próprio x de N. E aqui, o x2 vai ser Cx de P, que era o x de n menos 6, lembra-se, x de n menos RU6, que a gente já definiu antes. Agora, simplesmente, esse que já foi deslocado, a gente vai deslocar mais uma vez. Vamos colocar o N0. Esse daqui já é x de n menos RU6. Por isso, eu não preciso deslocar mais do que N0 para fazer esse N0 aqui. Positivo porque, como ele está atrasando, vai para o lado positivo do N. Aqui eu já tenho x2 de n menos RU6 e já tenho a função do sistema atrasado. Função do sistema com atraso. Isso daqui é o que vai sair do meu sistema. Agora vamos ver o que vai acontecer com o y. Y com atraso. Ele vai ter o primeiro termo, que vai ser... Aqui em cima está tudo escrito, que é o que a gente já escreveu lá no PDF original, tá? É a mesma coisa isso daqui que está aqui, que a gente vai ter que colocar desse jeito. Eu chamei de M essa função. Essa função M é x de RU3 mais N0 mais N. Lembre-se que primeiro é mais e depois a gente vai inverter esse sinal. RU3 já está definido lá na entrada do algoritmo. N0 também está definido já. Então, aqui, esse RU3 está adiantando e esse N0 está adiantando. Portanto, os dois estão com menos porque vão mexer para o lado negativo do N. Aí eu tenho essa função aqui, que é a função M. Agora eu preciso fazer esse N menos N0, RU3 de x de RU3 mais N0 menos N. Agora sim, vejam bem, o que eu coloquei aqui? No lugar do I, que para outra função estava I sozinho, sem o atraso, eu tenho I menos N0, aqui já, na entrada. M menos I mais 21 para fazer esse menos N aqui. Portanto, eu já tenho definido aqui a função com atraso. N menos N0 para o primeiro termo. Para o segundo termo, y2 é igual a x2, por quê? O x2 é o mesmo, ele vai continuar igual, tá? E eu tenho que y é igual a y' mais y2. O x2 a gente já tinha definido lá para a função, que lembram-se que era x de n menos n0 menos o RU6. Ele já estava definido na tela anterior, portanto, eu vou usar o mesmo, não preciso mexer nele aí. Agora sim, de novo, os gráficos. Eu tenho o gráfico que vai, de novo, a cor
a grossura, posição número 1 para o X. Daqui a saída sem atraso, a cor, a grossura da linha na posição número 2. Na posição número 3, eu vou ter a função do sistema, o que realmente vai sair do sistema com deslocamento, que seria o T1. E aqui, a função que a gente teoricamente queria que saísse, que seria a função y com o deslocamento. Agora vocês vão ver, eu vou mostrar para vocês o gráfico, como é que vai ficar isso aqui. Vejam bem, a função do sistema com deslocamento é completamente diferente do y de n menos n0. Portanto, a gente acabou de confirmar que esse sinal, esse sistema não é invariante no tempo. Desculpa falar sinal, mas é o sistema que não é invariante no tempo. As características do sistema são independentes do sinal que vocês tiverem. Portanto, esse sistema ele vai destruir por deslocamento no tempo qualquer sinal que entrar nele. Vamos ver agora o algoritmo. De novo, vamos voltar para o algoritmo do Scilab aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela do Scilab de novo, para mostrar para vocês. Tudo que a gente já viu está aqui. Agora sim, invariância no tempo. Eu já rodei a função C-shift antes, portanto não tem problema, porque já tinha rodado para linearidade, mas aqui pode dar erro se bater com algum valor anterior, porque o Scilab ele não esquece, às vezes dá erro, a gente tem que fechar o sistema e reiniciar de novo. Então, vamos ver se aqui dá certo, se não precisar. Se precisar reiniciar o Scilab, tudo bem, a gente reinicia. Agora sim, o C-shift já foi rodado, vamos rodar a função agora. Executar. Pronto. Está aí. Não deu problema, não estava atrapalhando os dados que ele tinha antes, então saiu certinho. Então prestem atenção aqui. O sistema vai ser invariante no tempo para qualquer sinal que entrar. Como é que a gente vai saber? Deixa eu colocar de novo outro RU ali para vocês verem que ele vai continuar sendo não invariante no tempo, sem importar o sinal que vocês colocarem. Eu vou colocar de novo o meu RU aqui. 5. E eu vou rodar esse sistema ali. Vocês vão ver que, sem importar o sinal, ele vai continuar não invariante no tempo. Vejam ali. Nada a ver a função do sistema com deslocamento, que é o que realmente vai sair, do que o y de n menos n0. Portanto, a gente comprovou que esse sistema não é invariante no tempo. Por isso, eu recomendo a vocês, para fazer essa atividade, estudem bem todas as apostilas que estão lá, com todos os comandos. Estudem bem variável independente, porque vejam bem, tudo que a gente fez agora nessa aula foi trabalhar com a variável independente. O que a gente fez? A função do sistema já dava já invertia o sinal, atrasava o sinal, adiantava um, atrasava o outro, multiplicava vezes um cosseno, multiplicava ponto a ponto, somava. Então, isso daí é fundamental em processamento digital de sinais. Vocês têm que dominar o sinal. Você tem que saber fazer o que for necessário para processar esse sinal. Lembre-se que vocês vão ter que detectar padrões dentro de determinados sinais, vocês vão ter que filtrar esses sinais, vocês vão ter que fazer coisas assim. Por exemplo, inteligência artificial depende fundamentalmente de processamento digital de sinais. Inteligência artificial, internet das coisas e tudo isso depende de processamento de sinais que vêm de sensores. Portanto, vocês têm que saber trabalhar com o sinal em todos os sentidos, de todas as formas possíveis, para conseguir processar isso aí.
Isso daqui que a gente verificou agora é a resposta de um sistema. Nesse caso desse exemplo, é um sistema que é linear, mas não é invariante no tempo. A gente já verificou graficamente que ele vai destruir o sinal por invariância no tempo, por exemplo. Se o sistema for não linear, destruir, eu estou falando no sentido, às vezes a gente faz isso de propósito, por exemplo, quando a gente precisa dar um determinado processamento a um sinal, a gente vai fazer isso daí. Nós, como projetistas de algoritmos de processamento de sinais, a gente tem a chave na mão. A gente pode destruir o sinal para reconstruir depois para fazer determinados processamentos e detecção de determinados padrões. Mas a ideia dessa atividade aqui era mostrar para vocês como que se comporta um sistema e para verificar se ele é linear e se ele é invariante no tempo. Depois tem outras características como causalidade, estabilidade, com memória ou sem memória. Esse sistema aqui é um sistema com memória, porque precisa estar, o vetor precisa estar guardado em algum lugar para conseguir processar ele. Então, vejam bem, como é importante saber como é esse sistema para conseguir processar um sinal qualquer. A ideia dessa atividade é precisamente isso aí. Bom, gente, muito obrigada pela atenção. Eu espero ter ajudado vocês com essa atividade. Tchau, tchau, até mais.